vamos lá. Primeiramente, o que é profecia? Profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade de Deus. E a Bíblia diz que os profetas falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Vamos abrir nossa Bíblia para conferir isso lá em 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler dos versos 19 a 21. Os que encontraram, digam amém. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Então, o que Pedro nos exorta? Que nós faremos bem se a ela prestarmos atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito de Deus. Amém, amado? Irmãos, sendo assim, hoje nós vamos buscar a Deus para que Ele nos dê um coração reverente quanto ao estudo dos profetas, para que o Espírito Santo encontre nesses próximos meses um lugar no nosso coração para aquilo que Ele quer construir na nossa vida, através da vida dos profetas e das profecias. Amém? Então, com esse espírito, nós vamos orar mais uma vez. Vamos curvar nossa cabeça e fechar os nossos olhos? Pai, nós estamos aqui curvados diante do Senhor. Pai, diante desse tempo em que nós vamos começar essa leitura tão preciosa aos seus olhos, mas por vezes, Pai, tão difícil para nós. Nós estamos aqui nessa manhã como seu povo reunido, te pedindo que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor nos encontre no que diz respeito à palavra profética, que o Senhor nos encontre com relação ao Espírito que o Senhor derramou nos profetas e que isso possa ser compartilhado conosco. É assim que nós apresentamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor, te pedindo, Pai, que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, em primeiro lugar, vamos ver a importância que Deus dá na sua palavra aos profetas e à profecia. Dos 66 livros da Bíblia, 18 são proféticos, quer dizer, eles são inteiramente dedicados à profecia e à vida dos profetas. Isso traz para nós que quase 30% dos livros da Bíblia são dedicados à profecia e aos profetas. É um dado significativo, não é? Dos 66 livros da Bíblia, 62 contêm alguma profecia. Dos versículos da Bíblia, a Bíblia tem mais de 31 mil versículos. Desses, cerca de 8 mil fazem alguma referência à profecia. Estamos juntos? O que eu estou procurando trazer, irmãos? O entendimento, em primeiro lugar, de que a profecia e a vida dos profetas é algo substancial na Bíblia. É algo que Deus dá importância. E na Bíblia, a profecia é uma revelação de Deus que tem algumas funções. A profecia ela serve para ensinar, para confrontar, para alertar, para guiar e para prever. Ela serve para nos ensinar normalmente sobre quê? Sobre Deus, sobre os pensamentos de Deus, sobre a vontade de Deus. Em segundo lugar, as profecias servem para confrontar. Elas têm um lugar para expor o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento. As profecias também, elas estão ali na Bíblia para alertar sobre os perigos de continuar pecando. Porque uma tendência de quem se entrega ao pecado é ir pecando
sem entender ou sem se preocupar dos perigos de permanecermos no pecado. Elas também servem para nos guiar, mostrando o que as pessoas devem fazer, e elas servem também para prever acontecimentos futuros. Em falando da vida dos profetas, irmãos, por causa do seu ministério, a figura dos profetas normalmente não era simpática. A sua linguagem era dura, muitas vezes cheia de símbolos, o que torna, às vezes, um pouco mais difícil para a gente entender. Por isso, as profecias, elas precisam de ter estudo, disposição da nossa parte para estudarmos as profecias. Os profetas, eles, além da linguagem dura, eles faziam coisas muito diferentes. Por quê, irmãos? Porque Deus usava a vida dos profetas para estarem mostrando coisas que Ele queria fazer. Os profetas, irmãos, eles foram chamados, cada um deles, para confrontar reis, para confrontar nações, para confrontar indivíduos. E eles, em tempos de apostasia e frieza espiritual, eles eram aquelas pessoas que se levantavam como a voz de Deus. Então, a vida dos profetas, irmãos, ela merece nosso respeito, ela merece nosso interesse. Por quê? Porque o cumprimento do chamado profético de cada um desses irmãos que foram profetas na Bíblia, requereu deles um preço altíssimo. Muitas vezes fazendo coisas muito estranhas. Por exemplo, Isaías andou nu no sentido de despido das suas vestes exteriores, somente com as vestes íntimas. Ele andou nu e descalço por 3 anos e meio. No caso de Isaías, por exemplo, por que Deus levava os profetas a fazerem coisas assim tão estranhas? A lógica de Deus era que o profeta sofria primeiro, o profeta fazia aquilo representando um sofrimento futuro que determinado povo teria. Nesse caso, Deus mandou Isaías andar nu e descalço por 3 anos e meio, para anunciar e lembrar as pessoas que viam o profeta naquele estado, que os juízos divinos viriam sobre a nação, caso eles não se arrependessem. Então, além de Isaías, irmãos, nós vemos assim Oséias, tempos de frieza, de indiferença espiritual, serem uma voz de Deus. E o que isso nos fala hoje, irmãos? A primeira pergunta que eu quero trazer é: o nosso tempo que vivemos carece do testemunho de homens e mulheres que entendem o espírito profético? Sim ou não? Profundamente, irmãos. Por isso que nós não podemos nos permitir ler sobre os profetas como uma postura passiva de: eu não sou profeta. Ou então, eu não tenho dom de profecia. Não se trata de nada disso, irmãos. O nosso propósito ao ler esses livros, e o propósito que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, é trazer ao nosso coração a necessidade do entendimento da necessidade que o nosso tempo tem de homens e mulheres inflamados pelo espírito profético. De homens e mulheres com o coração posicionado diante do pecado e diante de Deus, como os profetas tinham. Posso ouvir um amém dos irmãos? Irmãos, o que a leitura das profecias e a vida dos profetas deve falar conosco, em primeiro lugar? De uma vida com propósito. De dedicação ao propósito. Irmãos, como falta isso no meio da igreja, nos nossos tempos. O entendimento de que Deus tem um propósito com a minha vida nessa terra. Irmãos, falta isso no nosso meio. E que nós devemos nos dedicar a nos entregarmos à santificação, ao aperfeiçoamento, à cura, ao amadurecimento. Para quê? Para estarmos aptos a cumprir com o nosso propósito
com a nossa passagem nessa terra. Irmãos, falta isso no nosso meio. E a pergunta que eu quero trazer para a nossa meditação nessa manhã é: qual tem sido o seu anseio por isso? Como você tem vivido a sua vida? Qual tem sido o seu anseio por discernir os propósitos de Deus para a sua vida nessa terra? Por viver querendo saber com clareza o que Deus tem para você hoje? Por querer ser usado por Deus, por querer ser uma voz de Deus. E meu irmão, minha irmã, há esse anseio no seu coração? Há esse anseio para que você viva uma vida tal, que as pessoas olhem para você e vejam um testemunho. Não, quando eu olho para a Rivânia, eu vejo um testemunho de que ela serve um Deus, e eu preciso prestar atenção nela. Isso é um exemplo, ela é um exemplo que eu citei, mas isso vale para cada um de nós. Irmãos, há esse anseio dentro de nós. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo da parte de Deus, e que você precisa dar uma resposta para o Senhor nessa manhã. E diante disso, diante desse entendimento, qual tem sido o seu empenho em cooperar com o Espírito Santo nesse processo de amadurecimento? Irmãos, porque nós vivemos para isso. A nossa vida nessa terra não tem outro propósito. Mas eu quero dizer uma coisa, isso não é pesado. O povo de Deus é um povo feliz. Irmãos, nós rimos, nós descansamos, nós nos casamos, nós nos dedicamos ao nosso sustento, nós temos filhos, nós temos neto, glória a Deus, a melhor fase da nossa vida. Mas nós fazemos tudo isso, irmãos, com um senso de propósito. Eu faço todas essas coisas, mas acima de tudo, em meio a tudo isso que eu faço e que permeia a minha vida, eu vivo consciente do propósito de Deus para a minha vida. E é esse entendimento de propósito que é o meu combustível. O meu combustível não é a minha casa, não é o meu trabalho, não é o meu relacionamento com o meu marido, não. Meu combustível precisa ser o entendimento de propósito que Deus tem com a minha vida. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo comece a falar nos nossos corações sobre isso nessa manhã. Além, então, do testemunho de vida dos profetas, irmãos, conhecer as profecias bíblicas é muito importante para a vida dos cristãos. Porque, irmãos, quando nós estudamos as profecias e nós vemos o cumprimento delas, quantas profecias se cumpriram no decorrer dos milênios, irmãos, a história foi registrando o cumprimento das profecias. Isso deve servir de encorajamento para a nossa fé, de que essa palavra, a palavra de Deus, essa palavra aqui, ela é de fato a palavra de Deus. Eu poderia dar inúmeros exemplos de profecias que se cumpriram, centenas e centenas delas. Mas, como nós vamos dar introdução ao livro de Isaías, vou dar um exemplo de uma profecia de Isaías, irmãos. Irmãos, imagine no tempo que Isaías vivia. No tempo que Isaías vivia, a Babilônia era o centro político, religioso e cultural do Oriente Antigo. A Babilônia era um império poderosíssimo, irmãos. Muito mais do que nós vemos qualquer país hoje no mundo que tenha influência. E aí, sabe o que aconteceu? Por volta de 732 a.C., Deus moveu o profeta Isaías a falar e escrever uma profecia dizendo, do nada surge aquele homem esquisito, dizendo, assim diz o Senhor. E ele disse que a Babilônia cairia. Irmãos, humanamente falando, isso era incogitável. Era uma loucura um homem se levantar e falar isso. E mais ainda,
Isaías deu detalhes, isso está registrado em Isaías 44 e 45, dizendo que a Babilônia seria conquistada por um homem chamado Ciro, as águas protetoras do Eufrates secariam, os portões da cidade seriam fechados. Sabe o que aconteceu, irmãos? Pouco menos de 200 anos depois, em 5 de outubro de 539, essa profecia que foi dada por Isaías se cumpriu em todos os detalhes. Posso ouvir o amém dos irmãos? Irmãos, isso é tremendo. Irmãos, a vida do nosso Senhor Jesus aqui na terra, ela foi profetizada em todos os seus aspectos. Só Isaías fez 125 menções proféticas da vinda do nosso Senhor e da vida dele como seria. Mas além dele, irmãos, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Ageu, enfim, foram mais de 300 profecias sobre a vinda do nosso Senhor. E quando Jesus veio aqui na terra, Deus moveu na vida dele de uma forma tal que cada uma das profecias a respeito da vida do Senhor Jesus se cumpriu. E eu quero dar uma informação interessante para vocês. Tem um matemático, eu gosto dessas coisas, né? Então, quando eu vou falar, eu tenho que compartilhar. Tem um matemático norte-americano que se chama Peter Stoner. Ele, além de matemático, ele é astrônomo e escritor cristão. E como os nerds matemáticos fazem, ele fez um estudo, e ele pegou 48 das profecias a respeito da vida de Jesus. E ele calculou a possibilidade dessas 48 profecias se cumprirem na vida de um único homem. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou da possibilidade? Seria 10 elevado a 157, a potência. Isso daria 10,0000000000000000000 possibilidade de um único homem cumprir essa profecia. Ou seja, irmãos, humanamente era impossível, mas cada uma das profecias a respeito de Jesus se cumpriu. O que isso nos fala, irmãos? Da exatidão da profecia bíblica. E esse entendimento deve fortalecer a nossa fé na palavra de Deus e no Deus que a despeito de tudo que nós vemos em nossa volta, a despeito de tão concreto que pareça ser o poder dos políticos à nossa volta, políticos em sua maior parte corruptos, a despeito do caos que nós vemos no clima, na economia, irmãos, o estudo das profecias e a exatidão do cumprimento delas precisa nos firmar no entendimento de que há um Deus, o nosso Deus, e Ele tem um plano para a humanidade, e Ele está no controle de todas as coisas. Isso tem que nos fazer seguir confiantes em meio a todas as circunstâncias que nós vivemos. Por isso, irmãos, a leitura dos livros proféticos merece toda a nossa atenção. O que eu tenho no meu coração, que o Espírito Santo compartilhou comigo, é que, irmãos, nós vamos começar um tempo como igreja de leitura dos livros proféticos. Que não seja entediante, nem para mim, nem para você, mas que seja um tempo em que você vai começar a ler aqueles livros proféticos, a começar de Isaías, e são 66 capítulos, que você seja imbuído de um desejo de que o Senhor compartilhe com você aquele Espírito, que o Senhor mova o seu coração a entender mais sobre as profecias, que o seu coração seja encorajado a que esses próximos 4 meses você se dedique a ler a vida dos profetas como você nunca leu, e que você esteja assim diante do Senhor: Senhor, eu quero que haja uma construção no meu coração do Espírito que havia na vida desses profetas. Amém, irmãos? Então, com esse entendimento,
do lugar que os profetas e profecias devem ter na nossa vida, vamos nos voltar para Isaías e fazer uma introdução dele. Amém, irmãos? Vamos abrir em Isaías capítulo 1, verso 1. Irmãos, essa minha palavra, ela é bem didática, amém? Porque nós estamos na escola dominical. Eu sempre gosto de lembrar disso. Escola dominical é um momento de estudo do povo de Deus. Isaías capítulo 1, verso 1 diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías foi um profeta que iniciou seu ministério profético aproximadamente no ano 730, no ano em que morreu o rei Uzias. Ele exerceu seu ministério no reino de Judá. E ele profetizou no tempo de reinado desses 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, para dar um entendimento para a gente, eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava muito perdida quando eu estava lendo tanto o livro de Reis como os profetas. Nós precisamos ter em mente a linha do tempo e local de atuação de cada um. Eu vou pedir para o Marcos projetar ali uma imagem para a gente entender isso. Vamos entender a situação do reino de Israel. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Esse aqui são as 12 tribos de Israel e o reino de Israel. Só que aqui já está dividido. Eu vou explicar. Saul foi o primeiro rei de Israel no ano de 1025. E por um período de cerca de 100 anos, Israel foi um único país que era formado por 12 tribos. Isso aconteceu nos reinados de Saul, Davi e Salomão. Mas com a morte de Salomão, houve um racha e a divisão das 12 tribos em Reino do Norte, como vocês estão vendo ali em cima, que era o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e Reino do Sul, que se chamou Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, Isaías, ele profetizou e viveu aqui embaixo, no reino de Judá. Amém? Obrigada. Então, no tempo que viveu o profeta Isaías, irmãos, os pecados de Israel e de Judá tinham chegado num nível tão abominável que Deus usou o profeta de uma forma muito forte para fazer repreensões e anunciar ao povo que maldições viriam sobre eles caso eles não se arrependessem. Por quê? Porque o pecado sempre traz consequências na nossa vida. Nós não podemos pecar e pensar que isso vai acontecer e não vai ter nenhuma consequência na nossa vida. Toda vez que nós tivermos uma postura passiva com relação aos pecados, nós temos que entender, pecados trazem consequências. Os nossos pecados cotidianos, para os quais nós não nos importamos, para os quais nós não damos atenção, coisas na nossa vida para as quais nós não nos importamos se elas estão de acordo com a palavra de Deus ou não, elas trarão consequências para a nossa vida. E no caso do reino de Israel, no reino do norte, o reino do sul, Israel e Judá, o que Deus levantou Isaías para dizer? Que se eles não se arrependessem, maldições viriam sobre eles. E a maior delas seria o exílio. O que quer dizer isso? Deus permitiria que os povos em volta deles, que eram inimigos deles, prevalecessem sobre eles e levassem eles cativos. Isso se cumpriu, irmãos? Se cumpriu. No ano 722, o reino do norte que nós vemos ali, ele foi levado cativo pelos assírios. O reino do sul ainda permaneceu por muito tempo, por muitas décadas, mas no ano 587 a.C., Jerusalém foi saqueada e o templo foi destruído pelos babilônios.
as profecias se cumpriram. Por quê, irmãos? Porque o povo ouviu, vez após vez, a fala dos profetas e não ouviram o seu chamado para o arrependimento. Outro aspecto que nós precisamos meditar, irmãos, quando falamos de Isaías, e não podemos introduzir o livro dele sem falar da beleza do seu chamado, está lá no capítulo 6. Vamos abrir e vamos meditar sobre isso também. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 4. Isaías capítulo 6 diz o seguinte, eu estou lendo na NVI. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E diante disso, o que Isaías fez, irmãos? Ele pensou: que homem pecador eu sou. Irmãos, a mensagem que esse texto traz para nós, acima de tudo, e que precisa permear a nossa vida de forma muito especial nesse tempo, que a mente falando, nós vivemos os fins dos tempos. E santidade de Deus, irmãos, refere-se basicamente a 2 coisas quando nós falamos da santidade de Deus. Em primeiro lugar, refere-se à sua pureza moral. Irmãos, Deus é puro, puro, puro. Não existe nele mácula, não existe nele defeito, nem ruga, nem mancha alguma. Ele é santo. Irmãos, e ele ser santo não é simplesmente assim, ele é bom, né? Não, irmãos. Quando nós falamos da santidade de Deus, nós estamos falando da sua perfeição moral. Deus é moralmente perfeito. Mas além de se referir à sua pureza moral, a santidade de Deus quer dizer que Deus não é comum. Isso quer dizer que Ele não é vulgar, Ele não é casual. Embora nós possamos chamá-lo de Pai, meu Pai, e termos intimidade com Ele, nós precisamos entender que Ele não pode ser tratado como uma coisa qualquer, porque Ele é distinto de qualquer coisa que existe no universo. Então, irmãos, quando nós falamos da santidade de Deus, isso precisa provocar temor no nosso coração, irmãos. Por quê? Porque esse Deus que é santo, Ele nos chama para sermos, sede santos, porque eu sou santo. O Senhor fala que Ele chamou o povo para ser seu, completamente separado para Ele. Irmãos, nesse momento que nós vivemos, da história da humanidade, e que o Senhor escolheu cada um de nós para nascermos nesse tempo e fazermos parte desse tempo, irmãos, esse tempo requer de nós, que somos chamados filhos de Deus, requer profundamente de nós uma visão de que o Senhor a quem nós servimos e diante do qual nós vivemos é santo. E Ele quer de nós que nós sejamos um povo santo. Mas, irmãos, como o povo de Deus tem vivido misturado.
Semana passada, eu tive uma conversa que me marcou muito. O pastor Augusto, ele estava, no final de semana passado, viajando para São Paulo, para defender uma tese dos 300 cursos aí, sei lá, que Augusto não para de fazer, na veterinária. Gente que gosta de estudar, não dá conta de parar de estudar. Estão defendendo uma tese de qualquer coisa desses cursos dele aí. E ele precisou viajar para lá. Aí ele chegou, a gente estava conversando pelo WhatsApp, e ele falou para mim, ele falou, Vivi, eu fiquei estarrecido com o que eu vi aqui em São Paulo. Porque estava acontecendo aqui uma marcha para Exu. Como as pessoas nós cristãos faziam marcha para Jesus, estava acontecendo uma marcha para Exu. O alvo era uma marcha contra a demonização de Exu. Mas sabe o que é pior, irmãos? Havia dezenas de milhares de pessoas participando dessa marcha. O que isso falou comigo, irmãos? Esse tipo de coisa acontecer publicamente era algo inimaginável alguns anos atrás, sim ou não? Coisas que as pessoas jamais teriam coragem de assumir publicamente. Quando se falava de macumba, de candomblé, de umbanda, isso eram coisas que aconteciam meio que às escondidas. Irmãos, as pessoas estavam ali brandindo assim as suas bandeiras com orgulho, com slogans de nunca foi sorte, sempre foi macumba. Sabe, irmãos, copiando aquilo que as pessoas falam, os crentes falam, nunca foi sorte, foi Jesus. As pessoas estavam ali caminhando. Por quê, irmãos? Por que esse tipo de coisa tem acontecido? Nós não podemos ver esse tipo de coisa e ficar lá só vendo os vídeos e só falando. Irmãos, isso precisa provocar algo profundo em nós. Sabe o que isso mostra? Profeticamente falando, irmãos, que o mundo em volta de nós está caminhando a passos largos para aceitar tudo que é anticristão. E para rejeitar conscientemente a figura de Jesus, para ridicularizar conscientemente a figura de Jesus. E nós, irmãos, nós não podemos viver nesse tempo profético, eu volto a afirmar isso, nesse tempo profético, nós não podemos viver como viviam as pessoas de Mateus 24, vamos abrir as nossas Bíblias? Mateus 24, 38 a 39, o que diz? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que o dilúvio veio e levou a todos. Irmãos, as pessoas, aí o versículo diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual que é a característica dessas pessoas? O que esse texto está nos mostrando? Que elas viviam em função disso, de se casar, de se dar em casamento. Outro texto fala de trabalhar, de plantar, de colher, e viviam desapercebidamente, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio. E essa palavra, irmãos, profética, diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, o texto fala que eles não perceberam até que. Ele fala de nós vivermos distraidamente dos tempos e do propósito de Deus. Irmãos, nesse mesmo espírito, nós vimos a abertura das Olimpíadas, que foi um evento global de esportes. Mas no evento disso, sempre foi inimigo de Deus, esse espírito do anticristo apenas está ganhando força, lugar e liberdade na construção de um modo de pensar, mas esse não é o maior problema.
Sabe o que é o maior problema, irmãos? O verdadeiro problema é que nós temos do outro lado, em contrapartida a isso, nós temos visto uma igreja mundana, misturada com o mundo, que tem criado uma coisa para seguir, que é tudo, menos o cristianismo que está na Bíblia. Vocês concordam, irmãos? Uma religião idólatra, que idolatra o homem e coloca os seus prazeres e os seus desejos acima de tudo, e Deus como um meio para alcançar isso. Agora, irmãos, a questão é, no meio de tudo isso, e nós, irmãos, e nós, que o Senhor chamou, como diz o nosso pastor, as pessoas que estão aqui congregando, estão aqui porque foram chamadas pelo Senhor. O Senhor um dia olhou para cada um de nós e nos extraiu de um lugar para nos trazer aqui. E sabe qual que é a minha maior alegria de fazer parte dessa congregação, irmãos? É porque eu vejo na vida dos nossos líderes e na vida do nosso líder, pastor principal, pastor Maquil, uma vida de santidade, de pureza, de comprometimento com o Senhor. Mas a pergunta é, irmãos, o Senhor chamou você para fazer parte desse povo. Irmãos, nós precisamos ter um conceito maior do que é ser igreja. Sabe por quê? Porque nós somos individualistas. Nós somos individualistas demais, presos no que eu penso, no que eu quero, no que eu gosto, no que eu não gosto. Irmãos, a questão é, o Senhor nos chamou para fazer parte desse corpo. Eu e você, cada um de nós somos membros desse corpo, que é um corpo que tem procurado se posicionar com santidade, com comprometimento, com noção de propósito. Qual vai ser a nossa postura, irmãos? Irmãos, nós precisamos conhecer e entender o coração dos profetas. Por quê, irmãos? Porque diante de uma realidade semelhante, eu vou fechar com esse versículo, irmãos. Diante de uma realidade semelhante, sabe qual que era a postura de Isaías, irmãos? Vamos ler Isaías 64, verso 1 e 2. Eu vou esperar vocês abrirem. Isaías 64 mostra um momento da vida de Isaías em que ele estava vivendo diante de uma realidade semelhante à que nós vivemos. E sabe qual que era a maneira como Isaías reagia diante dessa realidade, irmãos? Com um clamor que consumia o coração dele. Isaías dizia assim: ah, se fendesse o céu e descesse. Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Ah, Senhor, se o Senhor rasgasse o céu e descesse. Senhor, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce. Ele falava, desce, Senhor, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Irmãos, diante de tudo isso que nós estamos vendo, há em nós um clamor para que o Senhor venha. Há em nós um clamor, irmão. Senhor, desce. Senhor, eu não posso, não tem como eu fazer uma coisa para mudar o mundo. Mas, Senhor, no nosso meio, Senhor, desce e manifesta quem o Senhor é. Senhor, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso agir mudando a minha vida para eu ser uma pessoa totalmente comprometida com o Senhor e com seus propósitos. Sabe, tem aquele clamor dentro de nós, Senhor, me faz santo. Senhor, eu quero me santificar. Me faz santo, Senhor, eu quero que os meus olhos sejam santos. Eu quero que os meus ouvidos sejam santos. Quer dizer, quero que eles sejam separados para o Senhor. Senhor, me mostra a sua glória. Senhor, abre os meus olhos para que eu te veja, para que eu te conheça. E a visão do Senhor, quando eu estiver lendo essa palavra, Senhor, me
Pai, eu não quero fazer isso religiosamente, eu não quero fazer isso distraidamente, eu não quero ser negligente com isso, eu quero que meu relacionamento com o Senhor tenha prioridade na minha vida, para que quando eu me relacionar com o Senhor, para quando eu estiver diante do Senhor, os meus olhos sejam abertos, e eu te veja na sua santidade, e isso me constranja, para assim como Isaías, eu veja a minha condição pecaminosa, e eu seja encorajado a ser mais santo. Irmãos, porque os olhos de Isaías foram abertos para quem o Senhor é. Essa visão da santidade de Deus trouxe a visão da pecaminosidade dele. E nós, irmãos, nós temos vivido nos arrependendo todos os dias da nossa pecaminosidade. Irmãos, nós precisamos olhar para os profetas, diante dos quais, da vida deles, nós vamos estar nos próximos meses. Diante do seu testemunho, diante da sua palavra, diante da voz de Deus que eles eram. E isso precisa gerar em nós um clamor. Um clamor, irmãos, pedindo, Senhor, enche o meu coração de amor pelo Senhor. Senhor, enche o meu coração de paixão pelo Senhor. Nós precisamos ser um povo que olhamos à nossa volta e queremos viver, irmãos, cada vez mais separados. Não termos nada dele em nós e vivermos para o nosso Senhor. Nós vivemos dias, irmãos, em que o Senhor precisa gerar em nós e nós precisamos buscar o Senhor para que Ele gere em nós uma indignação com o que nós alcançamos e que Ele coloque em nós o clamor que havia no coração dos profetas. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Irmãos, eu quero que cada um de nós vamos curvar as nossas cabeças agora diante do Senhor. E vamos responder ao Senhor diante dessa palavra. Feche os seus olhos, não se distraia com nada à sua volta. O Senhor quer uma resposta de nós. Irmãos, nessa manhã, o Senhor quer te dar oportunidade de clamar diante dEle e falar, Senhor, me dá esse de Isaías, me dá esse clamor de Isaías diante do mundo à minha volta. Senhor, e nessa manhã, Senhor, nós estamos clamando que o Senhor venha sobre nós. Enquanto você ouve essa música que vai ser tocada somente no instrumental, clame ao Senhor nessa manhã. Se há pecados na sua vida, com os quais você tem convivido passivamente, é hora de você clamar por arrependimento. Sim, irmãos, que não haja pecados conscientes na nossa vida. Irmãos, que haja sensibilidade na nossa vida para o pecado. Senhor, nós somos o seu povo reunido nessa manhã, te pedindo, Espírito Santo de Deus, faz-nos santos. Senhor, nós queremos ser um povo santo, nós queremos ser um povo separado para o Senhor. Pai, nós queremos ser um povo que tem noção de propósito, que tem entendimento de propósito e que vive para um propósito. Senhor, faz de nós e da nossa vida uma voz profética nesse tempo. Senhor, levanta-nos nesse lugar como uma igreja santa, como uma igreja cujos membros são comprometidos com o Senhor, com a sua palavra, com seus propósitos. E uma igreja em que cada um de nós tenha visão de propósito e de chamado. E que haja em nós um desejo ardente de servirmos ao Senhor. Pai, cada um de nós, como pudermos,
nos dons que o Senhor nos deu. Senhor, que lindo ver irmãs aqui se dispondo a ser tradutoras para aqueles que não podem ouvir. Senhor, obrigada por esse ministério na nossa igreja. Pai, assim, faz com que cada um de nós tenha um anseio por Te servir, servir ao Senhor, servir a sua casa, viver para um propósito, Pai. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós Te pedimos que o Senhor grave essa palavra nos nossos corações. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos leve para as nossas casas, vivendo esse dia com a consciência que esse é o dia do Senhor. E que o Senhor nos traga de volta, Pai, para cultuarmos ao Senhor nessa noite, para levantarmos aqui um altar de adoração